jornalismo policial mostra o que acontece nas ruas, crimes, investigações e o trabalho das polícias. Por trás das notícias, há repórteres que correm para informar a verdade e polícias que arriscam a vida todos os dias. Neste documentário, vamos conhecer os dois lados dessas rotinas intensas, como é contar essas histórias e como é vivê-las. No jornalismo policial, o apresentador, o repórter e cinegrafista agem de forma diferente. Eles têm o papel de deixar a notícia mais interessante. Os apresentadores são mais participativos, opinativos. Eles têm que estimular o interesse dos telespectadores, mesmo quando a notícia não tem tanta relevância. Os cinegrafistas têm mais liberdade com as câmeras para tornar a reportagem mais dinâmica. Muitas vezes, o improviso faz parte dessas matérias, como um modo de mostrar que a notícia está acontecendo praticamente ao vivo. A linguagem usada é simples e informal para atingir o maior número possível de telespectadores. O tom é ao mesmo tempo de seriedade, opinião e brincadeira. Blogueira expulsa de Teresina está de volta à cidade. Ela está na Rede Meio. Ela está na Rede Meio com exclusividade. A blogueira expulsa de Teresina pela facção. Ela pode ser morta a qualquer momento. Ela está com muito medo. Ela pede proteção para nossa equipe. Mas em contrapartida, a Draco também está atrás dela. Ela é que dá mais audiência, é a reportagem policial, não tem dúvida. A reportagem policial, todo mundo quer ver quem tá matando, quer ver quem tá roubando, quer ver quem, entendeu, quem tá por trás das grades, quem tá sendo preso. A pessoa quer ver. Hoje em dia, como é que você vê a importância do jornalismo policial? O jornalismo policial é muito verdadeiro com a população. A gente consegue mostrar o que por vezes é invisível para muitos. A gente consegue mostrar que acontece um crime, a gente consegue mostrar que acontece um estupro, a gente consegue mostrar que está crescente os casos de latrocínio, que acontece o roubo de ouro aqui na capital. Por vezes, esse tipo de informação não chegaria a você de nenhuma outra forma, a não ser que ela prevê dentro do jornalismo policial. Isso funciona como um alerta, isso funciona para a tomada de decisão pública, isso funciona para a mobilização de políticas públicas para melhorar a segurança como um todo no Piauí. Então, o jornalismo policial, ele fala para a população, diretamente para a população, as mazelas que assolam a sociedade. Então, é algo muito verdadeiro, não se cria informação. Acontece o fato, a gente apura e noticia. O que pensa sobre o sensacionalismo em casos criminais? Até onde é a informação e onde começa o espetáculo? O espetáculo começa na prisão, lá na audiência na Central Florence, onde eles começam a qualquer custo querer captar a imagem de pessoas que chegam lá sem saber do que se trata. Começa quando eles têm acesso, e lá a defesa não sabe como, mas eles têm acesso a processo sigiloso. E antes que a gente, defesa, produza, quando uma defesa tem uma tese defensiva dentro do processo, eles já sabem primeiro do que a gente o que tem de pareceres, que tem se pode ter de decisão judicial. Sempre quando um jornalista ele quer alguma informação que ainda está em sigilo, que ainda vai passar por um processo de análise, a autoridade policial ela não fala. Até mesmo a questão de resguardo das operações, de não vazar informações antecipadas que possam atrapalhar o trabalho dos policiais. É através do jornalismo policial que a segurança pública consegue agir de forma transparente com a população e consegue também mostrar o avanço das operações policiais no combate à criminalidade. Que a atuação policial conjunta ou de outros órgãos aí do Estado mostra uma sociedade o poder que está sobre a criminalidade, certo? Esse é o ponto positivo do jornalismo policial. Hoje, o jornalismo policial em Teresina, e também a gente pode dizer no Piauí, você vê ele que ele trabalha a serviço de quem? Do Estado, da sociedade ou da polícia? Isso é uma pergunta que é bem polêmica até minha resposta. É meio polêmica a minha resposta. E assim, eu não quero generalizar. Eu acredito que 60% do jornalismo em Teresina trabalha em função do Estado, em questões políticas. E talvez trabalhe em função do Estado. É colocado lá o Estado que é que coloca. Não, a questão do
sem se preocupar, eu volto a falar, sem se preocupar com a verdade real da investigação. Não, o jornalismo policial é como qualquer outro, ele é dirigido para a sociedade, ele é dirigido para o público, para quem está do outro lado, seja na TV ou seja ouvindo no rádio ou lendo no jornal. Você tem que levar a informação para a sociedade, nunca para um outro lado. A informação ela tem que ser precisa, ela tem que ser checada. Você não pode usar um fake news em uma informação. Então é isso. Cada dia a gente encontra muitas situações. São muitas cenas de crime, muitas investigações. Então a gente consegue chegar a fontes, a gente consegue ter fontes e assim o nosso trabalho vai sendo moldado. É claro que é preciso ter muita cautela, muita segurança ao informar. E para isso nós temos pontes e a gente precisa sempre apurar. E assim a gente consegue fazer um jornalismo diferenciado, mas com base em fatos, informações checadas sempre. Uma questão polêmica surge com o jornalismo policial. Quando termina a liberdade de imprensa e quais são os limites da ética? Até onde você acha que a gente deve ir para conseguir uma informação? Perguntou para a pessoa errado. Eu para mim tudo. O que você acha que falta na cobertura policial hoje? Ética. Ética e investigação verdadeira. Buscar a verdade real. Buscar a verdade real, investigar e ter ética. Isso conseguiria resolver grande parte da situação. A mídia está matando gente. E está destruindo famílias. Por falta de investigação. Eu sei que jornalismo ele é para ser divulgado, mas tem algo que a gente, muitas das vezes, a gente tem que trabalhar com a ética para que não possa ser levado, né, a informação de uma forma distorcida. Negativamente vai impactar em vidas, podem estar correndo risco. A partir do momento que o jornalista me dá uma matéria, expõe uma matéria, relacionando aquela pessoa a uma facção criminosa, sem ter a certeza. Então, assim, o jornalismo policial ele tem que ser muito comprometido e tem que ter todas as informações corretas para que não venha prejudicar pessoas, certo? Ou que causar até a morte de alguém. Então, isso é em relação à mídia e à ética. Como é que tem que ser feita essa relação no jornalismo policial? Olha, fala-se bastante que o jornalismo policial é sensacionalista e é mais policialesco. Eu sou formada pela Universidade Federal do Piauí, eu sei realmente o jornalismo e paguei disciplinas de ética. Então, eu sempre procuro ter esse cuidado de apurar bem, de não expor uma fonte, de não expor uma vítima, de ter o cuidado, principalmente em casos de estupro de vulnerável, onde há uma vítima que não pode ser revelada. Então, a ética ela precisa estar, assim, lado a lado com o jornalismo policial, porque estamos falando de pessoas imersas nesse ambiente da segurança, que tem esse link muito forte com a criminalidade. Então, a ética ela precisa vir, sim, sempre em primeiro lugar. É claro que no jornalismo policial, por vezes, precisamos chegar no sentimento das pessoas, mas isso também precisa ser feito com ética e com muita clareza. Lidando diariamente com crimes violentos, mortes e situações de riscos, como fica a saúde mental de quem faz jornalismo policial? Na verdade, todo esse impacto que a gente vai tendo com notícias difíceis, com cenas violentas, com imagens violentas, elas podem impactar diversos públicos. Tanto quem está na ponta, né, do contexto, quem está assistindo, quem está vendo de longe, mas principalmente aquela pessoa que chega, né, mais perto do que está acontecendo, que seria o jornalista, esse profissional. Eu costumo fazer uma analogia que no dia a dia é como se a gente fosse enchendo um copinho de água. Todo momento a gente tem um copinho aqui, se ali mais ou menos cheio, né, um pouquinho seco, mas a gente vai todo o tempo colocando água, enchendo ele de estresse, de demanda, de coisa que vai acontecer no dia, de preocupação. E uma hora esse copo vai transbordar. Mantém a saúde mental. Como é que o jornalista mantém a saúde mental em meio a tudo isso?
Olha, eu preciso dizer que eu, quando estou trabalhando, eu sou uma jornalista. A minha personalidade é de uma jornalista. Então eu não me permito adentrar muito nessa questão sentimental. Eu preciso me resguardar e naquele exato momento está a profissional 13. Então, eu costumo dizer que eu ligo um modo automático no sentido de agir enquanto jornalista. Com relação à saúde mental, a gente cuida, tem que estar cuidando sempre da saúde mental. Mas diante de uma cena de crime, diante de uma cena de um acidente, a gente precisa ser um pouco mais forte. Às vezes dá vontade de chorar, pode até dar, mas a gente segura ali e segue o baile, porque é assim, é a nossa profissão, é assim, isso faz parte. Mas no mais, é cuidar da saúde mental como qualquer outro profissional. É claro que as cenas são bem diferentes, o dia a dia é bem diferente, então a gente precisa se resguardar também com relação à saúde mental. Eu costumo ligar o modo automático e tem dado certo bastante. Você tem que se acostumar com o trabalho. Você se acostumou, você tira de letra. É como ser médico, o médico não está lá, fica de frente a doenças, fica de frente a pessoas passando mal, morrem pessoas. Então assim, o jornalista ele tem que estar ligado, antenado e não sofrer com as coisas ruins que acontecem, infelizmente. Isso. O que você acha que pode melhorar no jornalismo policial hoje? O que pode melhorar? Olha, eu acredito que hoje a gente consegue cobrir uma operação policial, a gente consegue entender como funciona uma investigação, a gente tem acesso a muitas ferramentas que são de direito da polícia, mas que nos é mostrada como funciona. Eu já tive a oportunidade de entrar no Instituto de Medicina Legal, de entrar também na perícia científica e conhecer esses processos. Eu acredito que para melhorar realmente, talvez possamos ser um pouco mais respeitados nas ruas, mesmo pelas pessoas. Às vezes é muito difícil para um jornalista chegar numa cena de um crime, numa cena de um acidente. Por vezes, somos afetados, somos agredidos, isso acontece. Então hoje a gente precisa de um pouquinho mais de respeito como profissional. Estamos apenas trabalhando, né? O nosso ganha-pão, como de qualquer outra pessoa. A gente mostra os fatos e a gente tem esse poder de mostrar para a população, de mediar essa informação. Apenas mediar, não criar e nem produzir, apenas mediar e mostrar para toda a sociedade. Então talvez para melhorar, acho que no jornalismo como um todo, não só policial, realmente sermos tratados com respeito pela população como um todo. Às vezes falta um pouquinho desse respeito, infelizmente, muitas das vezes por conta das situações que são mais dramáticas, são mais sensíveis. Já fui agredida na rua, meu companheiro de trabalho também. Então assim, isso acontece, isso é da rotina da gente. Infelizmente isso acontece. Eu acho que para melhorar talvez um pouco mais de respeito com o trabalhador mesmo. Então os riscos são grandes. Eu já vi colegas pegarem tesourada, como aconteceu com um colega aqui da Meio Norte. Ele, numa ação ali na Avenida Campo Maior, um bandido chegou e deu uma tesourada nele enquanto ele conversava exatamente com um membro da família dele que estava sendo preso. Então os riscos são enormes. Assim como corre risco a polícia, corre a gente que está à frente, atrás da notícia, ou à frente da notícia, ou à procura da notícia. Realmente muita clareza ao atuar. E não é fácil, não é algo fácil. Mas para ser hoje um jornalista policial, você precisa ter fontes e você precisa se colocar muito bem na informação. Você precisa buscar dentro daquela informação o que é mais importante, o que é que chama atenção, o que é de interesse público. O sensacionalismo é a verdade. A imagem da polícia, a mulher no jornalismo policial, o uso político desse tipo de jornalismo, o público-alvo, dentre várias outras questões, nos faz refletir sobre o uso, o sucesso e a repercussão que é o jornalismo policial.